Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos tratar hoje equação do segundo grau com uma incógnita. Eu diria que a equação do segundo grau com uma incógnita talvez seja uma das matérias mais importantes do nono ano. Nós já aprendemos o que é equação. Por exemplo, uma situação assim, 4x mais 6 igual a 5. Isso é uma equação. Por que é uma equação? Tem que ter uma igualdade, tem um primeiro membro que é o que está antes do igual, tem alguma coisa após o igual, uma igualdade, e tem também uma incógnita. Só que como não temos expoente para esse x, o expoente é 1. Então, nesse caso, nós vamos ter uma equação de primeiro grau. A equação do segundo grau, ela vai ser x ao quadrado ou y ao quadrado, né? Por exemplo, 2x ao quadrado menos 4 igual a 2 menos 7x. É uma equação do segundo grau, porque o maior expoente do x é o 2, tá? Se nós tivéssemos uma equação onde tivéssemos o x elevado ao expoente 3, nós teríamos uma equação de terceiro grau. Se tivermos x elevado à quarta, teremos de quarto grau. O que tem de importante nisso? Uma equação de primeiro grau, normalmente ela tem uma resposta. Ela pode não ter nenhuma resposta ou infinitas respostas. Uma de segundo grau pode ter duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta para os números reais. Só que isso nós vamos tratar ainda numa outra situação. A de terceiro grau, a de quarto grau, quantas soluções ela tem, né? Nós estamos começando a falar de equação do segundo grau. Primeira coisa que você tem que entender é que a equação pode estar bagunçada assim, mas eu posso passar para a forma reduzida, dar uma melhorada nela, uma forma reduzida. Se eu conseguir escrevê-la nessa forma aqui, uma forma mais simplificada, então eu tenho uma equação do segundo grau na forma reduzida. O que é a forma reduzida? O A, o B e o C são números reais. 2, 3, negativo, positivo, fração, pode ser raiz, né? Então, A, B e C são números. O A nunca pode ser zero. Por que o A tem que ser sempre diferente de zero? Porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes x ao quadrado dá 0. Então sumiria essa parte aqui, ia sobrar só essa parte aqui. Não seria mais uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau, sempre o A vai ser diferente de zero. Muito bem, mas eu posso chamá-la ainda, classificá-la ainda em completa e incompleta. Quando que ela vai ser completa? Quando o A sempre é diferente de zero, mas o B pode ser zero, o C pode ser zero. Quando o B for diferente de zero e o C também for diferente de zero, não for zero esses dois, eu falo que ela é completa, né? Quando que ela é incompleta? O A sempre diferente de zero, isso nunca vai mudar, sempre diferente de zero. Mas se o B for zero, ou o C for zero, ou os dois forem zero, então nesse caso eu vou ter uma equação incompleta. Então, completa, todos diferentes de zero. Incompleta quando B ou C for zero. O A é um número que multiplica o x ao quadrado. Então, como isso aqui é um termo, né, ou um monômio,
Nesse termo, sempre o A será quem multiplica o x ao quadrado. Mesmo que não tenha sinal de vezes, entre o A e o x ao quadrado, ali é vezes. Bx não tem sinal, mas é B vezes x. Então, B é o número que multiplica o x, que nós chamamos A, B e C de coeficientes. O C, por sua vez, ele não tem a letra x. Então, ele é um termo que não tem a incógnita. Ele não tem a incógnita. Então, eu chamo ele de termo independente. A, B e C, portanto, são nossos coeficientes. Quando eu estou trabalhando com uma equação, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Uma equação, para você trabalhar com ela, é como se fosse aquela balança que você já ouviu falar várias vezes. Uma balança de dois pratos que está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Tem algumas coisas aqui, tem algumas coisas aqui, mas a balança está em equilíbrio. Se você mexer em um prato só, você vai alterar o equilíbrio da balança. Então, não existe você atravessar o igual e falar, olha, está somando, passa subtraindo, está subtraindo, passa somando. Isso não é bem assim, na verdade. Nós já sabemos que não é bem assim. A ideia, na verdade, é usar como se fosse essa balança, para manter ela em equilíbrio. Se eu tiro alguma coisa desse lado, eu também tiro desse lado. Ela continua em equilíbrio. Se eu coloco alguma coisa nesse prato, também coloco a mesma coisa no outro prato. Aí ela continua em equilíbrio. Se eu dobro essa quantidade daqui, eu dobro a quantidade daqui. Ela continua em equilíbrio. Se eu divido essa quantidade aqui, eu também tenho que dividir aqui. Aí ela continua em equilíbrio. Mas para facilitar a ideia, nós podemos falar que estamos utilizando as operações inversas. Quem que é inverso de multiplicar? Divisão. Quem que é inverso da divisão? A multiplicação. Então, quando eu atravessar o número de um lado para o outro, como eu estou dizendo, não é bem assim, mas nós vamos usar essa ideia de operações inversas. E no caso da adição, se eu passo para o outro lado, eu vou passar subtraindo. Por quê? Porque somar e subtrair são operações inversas, né? E se está subtraindo, eu vou passar somando, porque são operações inversas. Mas na verdade deveria ser assim, como a história da balança. Só que por uma questão mais simples para resolver, não perdermos muito tempo, então nós utilizamos essa linguagem que não é muito correta, não é muito formal. Bom, vamos lembrar a equação do segundo grau na sua forma reduzida. Ela tem um número multiplicando x ao quadrado, um número multiplicando x, um número sozinho que não multiplica o x, igual a zero. Eu estou usando toda hora aqui a letra x, mas poderia ser y a minha incógnita. Poderia ser Z, poderia ser W, poderia ser uma outra letra. Se fosse para fazer de forma da balança, aí como que seria isso? Seria uma situação assim, ó. 7x ao quadrado menos 2, que eu estou usando o exemplo 1, está antes do igual. Então eu falo que esse é o meu primeiro membro. Após o igual, eu tenho menos 10x. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Está em equilíbrio, é uma igualdade. Se eu quero tirar isso para ficar igual a zero, quem está me atrapalhando é o menos 10x. Então, o que eu deveria fazer? Colocar mais 10x nesse prato, porque se eu tenho menos 10 eu coloco mais 10, eu vou zerar esse prato. E do lado de cá também colocar mais 10x. E como que ficaria então? Ficaria assim, ó, 7x ao quadrado, que já estava, o mais 10 que eu coloquei dos dois lados,
mais 10x menos 2, que já estava igual. Eu tinha menos 10x, coloquei mais 10x, isso zerou. Portanto, igual a zero. Note que continuou em equilíbrio. Eu coloquei mais 10x aqui, mais 10x aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha menos 10x no segundo prato. Interessante que agora ficou na forma que eu queria. Agora, na linguagem que nós fazemos normalmente, nós falamos assim, olha, o menos 10x ele é negativo. O inverso da subtração é adição. Então, nós vamos atravessar fazendo o processo da adição. Podemos falar isso não vai comprometer, sabendo que o correto é isso. Então, vai ficar 7x ao quadrado menos 10x, está subtraindo o inverso, operação inversa, mais 10x. Já vou estar colocando na ordem, x ao quadrado, x, e o número sozinho, menos 2 igual a, como passou isso para cá, não ficou ninguém aqui, quem é ninguém para matemática? Zero. Muito bem, já ficou na minha forma reduzida. Como já está na minha forma reduzida, quem é o meu A? A é o número que multiplica o x ao quadrado, é o 7. Quem é o meu B? É o número que multiplica o x aqui, ó, o 10, igual a 10. Quem é meu termo independente, o C, que não depende do x? Menos 2. E a minha incógnita nesse caso é o x. Espero que você tenha compreendido, mas eu vou fazer outros exemplos para você ter uma compreensão melhor. Vamos apagar aqui. Se nós fôssemos utilizar novamente a ideia da balança, quem está no segundo prato é o 6. Eu teria que subtrair 6 aqui e subtrair 6 aqui. Quando eu subtrair 6 daqui, isso vai cancelar. Mais 6 menos 6, 0. E aí eu vou subtrair menos 6 aqui. Isso vai ficar igual a 0. Então, vai ficaria assim, já colocando em ordem. Primeiro o x ao quadrado menos 5x ao quadrado. O 4x, lembrando que o primeiro termo, se ele não tem sinal, ele já é positivo. Esse menos 5x ao quadrado, pus aqui no início, mas não atravessou igual, não muda de sinal. Então, aqui o mais 6 que veio para cá, menos 6, igual a 0. Ficou já na forma da minha equação do segundo grau reduzida. Quem é o meu A? O meu A é quem multiplica x ao quadrado. A, menos 5. Quem é o meu B? Quem multiplica aqui o x, é o 4. E o C é o menos 6. E a minha incógnita aqui é a letra x. Tranquilo? Vamos para o exemplo 3. Mesma coisa, é a minha balança que está em equilíbrio aqui. Eu quero que venha todo mundo para cá. Note que eu tenho 6, então eu tenho que subtrair 6 aqui e subtrair 6 aqui, dos dois lados. Ó. Esse 6 vai cortar com esse 6, cancela. E aparece do lado de cá o menos 6. O menos x ao quadrado, para sumir daqui, eu teria que acrescentar mais x ao quadrado. Só que fazendo isso, eu tenho que acrescentar do lado de cá também mais x ao quadrado. Eu tenho 6, eu tiro 6, some. Eu tenho uma dívida menos x ao quadrado, eu acrescento mais x ao quadrado. Só que isso que eu coloquei nesse prato, tem que colocar também aqui as mesmas coisas, o menos 6 e o mais x ao quadrado. Né? Usando aquela linguagem que nós estamos acostumados, né? Falar que usando as operações inversas, então eu vou passar esses para cá usando a operação inversa. Eu já tenho 4 menos x. O mais 6, operação inversa, menos 6. Lembrando que é mais porque não tem sinal aqui. O primeiro termo não tem sinal, é positivo. Aqui também não tem sinal, é positivo. Menos x ao quadrado.
Operação inversa mais x ao quadrado. Não ficou ninguém aqui, não. Igual a zero. Pessoal, essa explicação da balança é só para você ter um entendimento correto. Agora vamos colocar nessa ordem aqui. Primeiro quem tem x ao quadrado, depois quem tem x, quem tem 4 e deve 6, deve 2, igual a zero. Ficou nessa ordem, ó. X ao quadrado, x e menos 2. Ah, mas não tem número aqui nem aqui. Quando não tem nada, nós precisamos lembrar da tabuada lá do 1. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3. Não tem 3, aqui não tem nada, é o número 1. Aqui também não tem nada, é o número 1. Então o meu A é igual a 1. O meu B, como tem o menos, é menos 1. E o C, menos 2. E a minha incógnita, a minha letra, é a letra X. Tudo bem até aí? Fazendo o exemplo 4, 5 e 6. Exemplo 4. Nós temos aqui esse 3, menos 4x ao quadrado e menos 7. Vamos usar as operações inversas para vir para o primeiro membro, para antes do igual. Já tenho 3x menos 5, copiei. Esse não tem sinal, ele é mais. Operação inversa do mais, menos. Menos 4x ao quadrado, menos. Operação inversa, mais 4x ao quadrado, menos. Mais 7. Não ficou ninguém, quem é ninguém? Zero. Colocando em ordem, quem tem x ao quadrado primeiro, que é esse 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Depois, quem tem x? Quem tem x, só esse aqui, ó, 3x. Positivo, 3x. Quem deve 5 e deve 3, deve 8. E tenho 7, devo 8. Tenho 7, devo 1. Igual a 0. Muito bem. Então, quem está multiplicando x ao quadrado, que é o meu A, é 4. Quem está multiplicando x, mesmo que não tenha sinal de vezes? 3x quer dizer 3 vezes x. O meu B igual a 3. E o meu C, termo independente, que não tem a letra, é o menos 1. E a minha incógnita é a letra X. Tranquilo? Muito bem. Exemplo 5. X ao quadrado. E o menos 5, vou usar a operação inversa para que eles venham para o primeiro membro. É positivo, vem negativo. Já tenho tenho x menos 5. Menos x ao quadrado. Menos 5 mais 5 igual a 0. Só colocar isso em ordem agora. Qual que é a ordem? X ao quadrado primeiro. Note que é menos x ao quadrado. X, só tem esse x. Mais x. Agora fiquei com menos 5 mais 5. Eu posso cancelar. Quem deve 5 e tem 5, igual a 0. Quem é o meu A? Quem é o meu B? A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Note esse menos, não tem número? Menos 1. B é o número que multiplica x, não tem nada? 1. E o C, note que não tem C. Não tem porque o C vale 0. E a minha incógnita é a letra X. Sexto exemplo. Note a nossa igualdade, todos esses daqui estão após o igual, segundo membro. Para eles virem para o primeiro membro, operação inversa. Vou copiar quem já está no primeiro membro. Menos x, menos 4, menos 2x. Não tem importância que o igual estava aqui, agora vai lá no final, igual a 0. Agora, colocando em ordem, quem tem maior expoente aqui é o x ao quadrado, esse aqui, ó.
menos x ao quadrado. Depois, quem tem x? Quem tem x é 3x menos x menos 2x. Quem deve 2 e deve 1, deve 3 e tem 3, 0. Então, 0x, 0 vezes x. Não precisa colocar, porque 0 vezes x é 0. E os números? Menos 4 e menos 4. Estou só juntando. Quem deve 4 e deve 4, deve 8. Igual a 0. Vamos achar quem é o A, o B e o C. A é quem multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando? 1 negativo. Quem é o B? B é quem multiplica x. Note que não tem x. É porque é 0x. Então, B é 0, não tem x. C, que é o termo independente, que não tem x, menos 8. E a minha incógnita é a letra x. Tudo bem? Como a nossa vida está muito fácil, vamos complicar um pouco. Vamos colocar algumas expressões aqui que tem parênteses. 2x, parênteses, x menos 3. A gente está acostumado a resolver parênteses primeiro quando é possível. Nesse caso não é possível de resolver. Como que é então? Lembrando que 2x com esse parênteses, mesmo que não tenha sinal aqui, o parênteses requer que você faça uma multiplicação aqui. A seguinte multiplicação, 2x vezes x e o 2x vezes 3. Então, isso vai ficar 2x vezes x, 2. O expoente é 1 e o expoente é 1. Na multiplicação, conserva a base, copia a base, que é x, e soma os expoentes, 2x ao quadrado. 2x vezes 3. 2 vezes 3, 6x. Mais com menos, porque é uma multiplicação, menos. Não tem mais nada, igual a 0. Pronto. Quem é o meu A? Meu A é quem está multiplicando x ao quadrado, que é 2. Quem é meu B? Quem multiplica x, que é o menos 6. Quem é o C? Independente. Termo independente não tem. Não tem é porque vale 0. E a minha incógnita é a letra x. Tudo bem? Exemplo 8. Note que agora nós temos uma multiplicação entre dois parênteses. Novamente não tem nada aqui, é vezes. Então eu vou multiplicar o primeiro aqui e o primeiro aqui. O primeiro com o primeiro com o segundo. Então vai ficar x vezes 2x. Note que x é a mesma base, somando os expoentes, que é 1, vai ficar, aqui não tem nada, é 1, coeficiente que é 1 por enquanto, 1 vezes 2, 2, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Sinal dele, mais com menos, menos 5x. Aqui agora, multiplicar aqui e multiplicar aqui. Como que vai ficar isso? 4 vezes 2, 8, x. Menos com mais é menos, 4 vezes 5 é 20, menos com menos é mais. Igual a isso. Se eu quiser já passar para cá, pode. Se quiser arrumar primeiro esses, também pode. Vamos passar já para cá esses, né? Lembrando que, na verdade, é a história da balança. Esse passar para cá não é uma linguagem muito boa, não, matematicamente. Mas eu posso pensar nas operações inversas, mais 20, menos 20. Menos 9x, mais 9x. Igual, não ficou ninguém. Quem é ninguém? 0. Pronto. Só somar os termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Que possuem a mesma parte literal, a mesma letra. Quem tem x ao quadrado? Somente esse aqui, ó. 2x ao quadrado. Agora os que têm x. Quem deve 5x e deve 8x, está devendo
13x. E tem 9. 9 para chegar lá no 13, né? 4. Então, menos 4x. Quem tem 20 e deve 20, eu posso cancelar, igual a zero. Então, isso aqui igual a zero no final. Pronto. Quem é o meu A? O meu A é quem está multiplicando x ao quadrado, 2. Quem é meu B? Quem está multiplicando x, menos 4. Quem é o meu C? É o meu termo independente. Note que não tem número puro, sem letra, sem x. Então, é porque meu C vale 0. Achei o A, B e C. E a minha incógnita é a letra X. Tranquilo? Finalmente, nossos últimos exemplos. Exemplo 9. Já fizemos um parecido, não tem nada entre o menos 3x e o parênteses, sabemos que aqui é vezes. A mesma coisa vai acontecer aqui, que também é vezes, e a mesma coisa também aqui, também é vezes. Não precisa colocar, basta saber. O 3x vezes x e o 3x vezes 5, levando em consideração os sinais. Não tem nada aqui, é o número 1. 3x vezes 1x, 3x ao quadrado. Menos com mais, menos. 3x vezes 5, 15x. Menos com menos, mais. E o 6, já vamos passá-lo para cá. Ele é mais 6 porque não tem sinal, operação inversa, igual a menos 6. Já está em ordem? Já. X ao quadrado, x e termo independente, que é essa ordem que eu deixei aqui, né? Que é a minha equação na sua forma reduzida. Então, o meu A é o menos 3, é o número que está multiplicando x ao quadrado. Quem é o B? O número que multiplica o x. E quem é o C? O termo independente, que não depende do x. E a minha incógnita é a letra x. 10º exemplo. 4x ao quadrado vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado vezes menos 3. 4 não temos aqui nada, é 1. 4 vezes 1, 4. X ao quadrado vezes x ao quadrado, soma os expoentes, x à quarta. 4x ao quadrado vezes 3, 3 vezes 4, 12. X ao quadrado, mais com menos, menos 12. Igual, distributivo aqui. X vezes x, x ao quadrado, menos com mais, menos. Aqui é 1 vezes 1, 1, precisa colocar. Menos x vezes menos 3. 1 vezes 3, 3x. Menos com menos, mais. E isso aqui é só copiar. Mais 4x à quarta. Quando eu olho para essa expressão, esse x à quarta me chama a atenção, dá a impressão que vai ser uma equação de quarto grau. Mas olha o que vai acontecer. Vamos continuar arrumando ela, copiando essa primeira parte, primeiro membro, que está antes do igual, passa para cá operações inversas, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado. Mais 3x, menos 3x, mais 4x à quarta, menos 4x à quarta. Não ficou ninguém dessa parte após o igual, que é o segundo membro, igual a zero. Vamos juntar agora, né? Opa, temos um errinho aqui, 4x à quarta, a quarta. Foi feito de propósito, 4x à quarta positivo, 4x à quarta negativo. Vou poder cancelar, mesmo porque se não cancelasse, ia ser uma equação de quarto grau, que eu ainda não aprendi a resolver. Agora eu tenho menos 12x ao quadrado mais 1x ao quadrado aqui, ó. Quem deve 12 tem 1, deve
11x ao quadrado. Menos 3x, só tem ele que possui x, menos 3x, número sozinho nós não temos, igual a zero. Portanto, o meu A é o número que está multiplicando x ao quadrado, é o menos 11. O meu B é o número que multiplica x, é o menos 3. E o C, que é o termo independente, número sozinho, não tem, então é zero. E a minha incógnita é a letra X. Espero que você tenha entendido. Vou pedir para você refazer esses exemplos primeiro na sua atividade, para depois, no final, vai ter os exercícios propostos para você fazer e me enviar. Um abraço.